Capítulo 8, Bonequinha, parte 2. Eu vivia em função de fazer Fernando feliz. Ele vivia em função do sentimento que eu alimentava por causa da minha dependência afetiva. Ele jogava charme para outras mulheres e depois elas ficavam ligando para minha casa, querendo falar com ele, e ainda perguntavam se eu era empregada. Eu dizia, não, sou esposa. Elas respondiam, eu não sabia, diga a ele que fulana ligou. Ele sempre dava desculpas falando que as mulheres eram loucas. Uma, em especial, me ligava todos os dias falando as mesmas coisas e eu dava as mesmas respostas. Resolvi convidá-la para ir à minha casa e avisei o Fernando. Se ela for louca o bastante para entrar aqui, compre um saco preto que hoje será o ponto final da vida dela. E você terá que despachar o corpo. Comecei a perder o controle sobre mim. Graças a Deus que ela não foi, porque com certeza naquele instante eu poderia ter feito um ato insano pelo seu prevento que eu vivia. Comecei a passar dificuldades financeiras. Fernando gastava além do que podia para viver em restaurantes, fazendo pose de rico, enquanto em sua própria casa ele não colocava um grão de arroz. Comecei a descuidar de minha aparência, pela tristeza interior que sentia. Comia muito para alimentar o vazio que era constante em mim. Passava uma semana bem e 3 semanas mal. Fernando não estava nem aí. Chegava em casa, nem um beijo, nem uma atitude de carinho, nem um sorriso. A primeira coisa que ele fazia era dar ordens. Eu já estava cheia de tantas exigências, já não aguentava tanto desamor e comecei a ficar agressiva. Comecei a impor minha autoridade de mãe do marmanjo. Ele estava me destruindo e eu o destruiria, mas não conseguia deixá-lo ir, e nem ele admitia que eu saísse de sua vida. Éramos 2 doentes, 2 dependentes. Quando chamava para conversarmos sobre a relação, ele dizia que ia melhorar, ou falava que eu estava estressada demais. Ele passou a querer me dominar com aquele sexo rotineiro. Eu brigava e à noite ele fazia sexo, com o seguinte recado: cale-se, eu sou o macho aqui. Minhas brigas com ele passaram a ser violentas. Eu quebrava todas as louças da cozinha e gritava desesperada. Olha bem esses cacos no chão, sou eu. Essa é a Flora, caída em pedaços, por ser mal amada por você. Ele olhou para mim e disse, minha bonequinha dengosa está estressada. Eu corri na cozinha, abri a gaveta, peguei a faca de cortar carne e voltei dizendo, vou te mostrar quanto a bonequinha está estressada. E voei sobre ele. Fernando saiu correndo e se trancou no quarto, enquanto eu esfaqueava a porta repetidamente. Minha família ficou apavorada e não acreditavam como é que eu tinha conseguido dar tantos golpes numa porta a ponto de perfurá-la profundamente. Nesse dia, ele teve muita sorte e eu também, pois estava disposta a matá-lo. Já não suportava mais seu jeito frio. Fui chamada para trabalhar para uma empresa na qual eu ganharia muito bem. Tinha meus plantões e ficava muito tempo fora de casa. No princípio, achei que aguentaria ficar sem ele, mas depois começou a ficar insuportável e eu ligava sempre que tinha uma folga para ouvir sua voz. Era bem remunerada e ele começou a me dar mais atenção. Eu achei que era porque ele me amava. Amarga ilusão. Comecei a viver um tormento no trabalho. Um dos motoristas começou a ficar no meu pé, até que um dia tentou me agarrar, e me vi lutando com um homem de 1,90 m de altura. Saí correndo e me tranquei no quarto.
dos funcionários. Fiquei sem ar, minha cabeça latejava, coração disparou. Tremia muito, chorava de uma forma incontrolável. Passei a ter medo de ir trabalhar. Por eu não ter cedido, o meu colega de trabalho ficou me perseguindo e me dava altos sustos. Cheguei para Fernando e falei: não aguento mais a pressão que Rodrigo está fazendo. E contei o que havia acontecido. Ele me disse: se comporte como se nada tivesse acontecendo. Trate-o bem. Você é uma mulher inteligente e não pode perder o trabalho por causa de frescura sua. Pensei que fartaria de tanta dor que senti naquele momento. Ele não estava preocupado com o fato, e sim com a minha fonte geradora de dinheiro. Eu era nada para Fernando. Fiquei com ódio e jurei que acabaria com ele, custe o que custasse. Rodrigo não parava de me assediar e fiz reclamação dele com a chefia da segurança. O mais espantoso foi ouvir que eu teria duas alternativas: cedia ou então seria perseguida. Não acreditei quando eles falaram isso. Eu respondi: pode me demitir. Não vou para a cama com porcos que usam da força ou da autoridade. E fui demitida. Esse trabalho foi a gota que faltava. Me gerou um medo constante. Fiquei 11 dias trancada no apartamento chorando. Não queria ver ninguém. Meu corpo já não aguentava tanta carga de dor interior e falta de amor próprio, que desmaiei dentro de um shopping. Estava com minha mãe e minhas filhas. Quando acordei, estava na enfermaria e minha pressão estava um pouco alterada. A enfermeira me aconselhou a procurar um cardiologista. Me levantei, agradeci e saí com a minha mãe e as crianças. Dei uns 50 passos e, de repente, comecei a tremer. Meu coração disparou. Tive sensação da morte. Suava excessivamente. Minha cabeça dava pontadas. Comecei a gritar que estava morrendo e foi a maior correria, pois eu não conseguia mexer meu corpo. Uma senhora que passava viu meu desespero e de minha mãe. Ligou para o marido, que era do corpo de bombeiros, e me levaram para o hospital. Fui medicada e depois o médico veio conversar comigo e disse: Flora, você teve uma crise de ansiedade. Sua pressão foi a 19/17. Procure um cardiologista e tente não se aborrecer. Meu corpo estava pedindo socorro. Fui ao cardiologista e não adiantou nada. Voltei a me sentir mal e dessa vez foi pior. Fernando ficou apavorado com a crise que eu tive, pois quando a crise passava, eu ficava com a aparência de um morto-vivo. Pela manhã liguei para o cardiologista e relatei o que havia acontecido. Ele disse que eu precisava de um neurologista e que meu caso era muito sério. Me passou o telefone de um médico recém-chegado na cidade. Liguei desesperada e consegui uma vaga. Minha mãe me levou ao médico porque não aguentava ir sozinha e Fernando tirou o corpo fora. Ele detestava pessoas doentes. Mas fiquei feliz, pois me senti mais protegida. Ela, de mãos dadas comigo, me trouxe um pouco de alívio. Fui atendida e o médico perguntou tudo nos mínimos detalhes. Ele me deu o diagnóstico. Estava com síndrome do pânico. Estava doente e a primeira pessoa que pensei foi em Fernando. Ele ficaria decepcionado em saber e realmente ficou. A síndrome do pânico é um medo constante de tudo. Quando estamos na crise, a preocupação nos faz ter mais crise, e isso dificulta a vida e as rotinas diárias. Passei a ficar trancada no apartamento, pois quando colocava os pés na rua, tinha crises horrorosas. Parecia que ia enlouquecer ou dar um ataque do coração. Nessa fase, fui medicada e com isso cheguei a 105 quilos. Fernando me desprezava. Todos passaram a notar. Quem cuidava de mim na época era Carol, minha filha mais nova. Ela ficava o tempo todo ao meu lado, segurando minhas mãos e me ajudando. Fiquei totalmente dependente das pessoas. Com o tempo,
a medicação foi fazendo efeito e eu comecei a me sentir um pouco melhor. Segui tudo que o médico me orientou, tomei os remédios e fiz terapias, que foram o ponto-chave para a minha melhora. Fernando nem perguntava se eu estava bem. Ele não queria ter trabalho com ninguém e com nada. Minha família me ajudou muito. Mãe, filhos, meu pai também foi a chave para eu melhorar das crises de pânico. Foi estranho perceber que as pessoas que um dia contribuíram para me deixar doente eram a minha cura. Comecei a fazer terapias com um anjo. Era assim que eu denominava minha terapeuta. Ela foi muito mais que uma profissional, pois ela enxergou minha alma. Conversávamos muito, muito. Parecia papo de duas velhas amigas. Eu amava o dia que ia fazer terapia. Através daquele jeito humano de me tratar, ela conseguiu ir onde ninguém havia conseguido penetrar. Comecei falando da minha infância e o estresse foi evidente, mas ela sabia conduzir sem que chegasse a um nível de me fazer reviver a dor do passado. Ela me perguntava: como é que você está se sentindo, Flora? Eu respondia: aliviada. Precisava contar para alguém que não tivesse nenhum laço afetivo comigo. Ela segurou as minhas mãos e perguntou: se seu pai estivesse aqui agora, o que você gostaria que ele falasse? Eu respondi: eu te amo. Apenas essas 3 palavras. Ela me olhou com carinho e perguntou: você em algum momento disse isso a ele? Eu respondi: não. Ele nunca me deu oportunidade para dizer que eu o amava. Ela me disse: para você entender o porquê, terá que enxergar a sua própria escuridão. Assim você entenderá dele. Fiquei pensativa naquele dia e por algumas horas Fernando não existiu em meus pensamentos. Fernando me achou estranha e pela primeira vez o senti ameaçado. Ele me perguntou: o que você tem, Flora? Eu respondi: nada. Por quê? Ele falou: você está muito quieta. Estou sentindo que sua mente não está aqui. Ele tinha razão. Eu não estava ali. Depois de muito pensar no que a minha terapeuta Anja havia falado, eu cheguei à conclusão que tinha que penetrar em minha escuridão para que a transformação acontecesse em mim. E assim eu poderia me livrar dos meus temores, fracassos, vergonhas e dores. Só assim eu descobriria minha força, meu poder e minha alma. E foi assim que eu consegui entender que a escuridão do meu pai era de não conseguir verbalizar o quanto me amava e me queria bem, que ele errou, mas que ele estava pronto para seguir em frente comigo, me apoiando para que eu pudesse ser feliz. Naquele dia fui libertada pela certeza de que meu pai me amava e que ele estaria ali ao meu lado, segurando minha mão bem forte. Eu enxerguei a minha escuridão e automaticamente enxerguei a escuridão de meu pai. Entendi que, quando criança, fiz minhas escolhas vendo o exemplo que tive dentro de casa, percebendo as escolhas que eles fizeram para suas vidas e achava que era a maneira certa de viver. Entendi que as pessoas oferecem o que elas têm e que exigimos muito das pessoas e acabamos refletindo e vivendo exatamente seus medos, inseguranças, seus fracassos. O que eu fiz a vida toda foi reviver a história de amor de meus pais, apesar de odiar como eles viveram um com o outro. Tem um texto de Václav Havel que explica bem esse sentimento que eu alimentava em relação ao amor doentio deles. O ódio tem muito em comum com o amor, principalmente com aquele aspecto autotranscendente do amor, a fixação sobre os outros, a dependência deles e, na verdade, a entrega de uma parte da própria identidade a eles. Aquele que odeia anseia pelo objeto de seu ódio.